Olá, amigos, estamos começando mais esta edição do nosso Hora H. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência, pelo carinho da sua atenção. E às vezes na correria do programa a gente acaba não divulgando os meios de comunicação e de contato para que você possa falar conosco, passar mensagens, enfim, se comunicar. Então, já na abertura do programa, aproveitando o espaço do Flash, que é um espaço livre, eu quero mais uma vez lembrar que você pode falar conosco por telefone, falar com a produção do programa, com a Rosângela Martins, que está a postos para lhe atender. Enquanto o programa está ao vivo no ar de 1 às 2 horas da tarde, o telefone é 3454-5959, aqui na TV Comunitária no canal 15. Telefone 3454-5959. Você pode também mandar e-mail, o endereço é ailton.medeiros@hotmail.com, repetindo, ailton.medeiros@hotmail.com, e também se comunicar via Facebook. Muita gente faz desta forma, através do Facebook, nossa página facebook.com/HoraHTV. Tem diversos assuntos que eu quero abordar logo no comecinho do nosso programa. Primeiro de tudo, eu ontem recebi um telefonema, para minha surpresa, do juiz titular da Vara da Fazenda Pública aqui de Marília, Dr. Silas Silva Santos, me chamando para uma conversa lá no gabinete dele, na Vara da Fazenda Pública, ocasião em que externou cumprimentos ao nosso programa, à forma democrática e principalmente correta, jornalisticamente se falando, com que nós atuamos aqui no Canal 15. Fiquei extremamente envaidecido, honrado em saber que a gente tem audiência em quantidade e também uma audiência em qualidade, uma audiência qualitativa fantástica. Então, muito obrigado. Entre tantos canais, tantos programas, tantos veículos de comunicação, é um telespectador aqui do nosso Hora H. E um detalhe, nós divulgamos aqui na última segunda-feira, ocasião em que esteve presente conosco no estúdio, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Eduardo Nascimento, que o Eduardo é o autor de uma ação popular que pede a suspensão das licitações do transporte público na cidade e coloca como réus nesta ação popular o município, o prefeito, e aí tem inclusive aplicação de multa se não cumprir aquilo que é pedido na ação popular, as duas novas empresas de ônibus, a Grande Marília e a Sorriso de Marília, e foi dito aqui no programa, pelo nosso convidado, pelo nosso entrevistado, que o próprio juiz, Dr. Silas, havia, no momento em que recebeu a ação popular, pedido que se acrescentasse na ação mais 2 réus, que se acrescentassem mais 2 réus. No caso, os ex-prefeitos Mário Bugarelli e Tiziano Toffoli. Até foi dito pelo Eduardo Nascimento o seguinte: é aquele que deu início ao processo de licitação, Mário Bugarelli, que renunciou. No lugar dele, no último ano, em março, dia 5 de março de 2012, entrou o Tiziano Toffoli, que era o vice, deu sequência, e o Vinícius, que já era citado na inicial da ação popular, que na verdade é o atual prefeito, e concluiu o processo de licitação e a implantação do novo sistema de transporte coletivo na cidade. Aí, o Dr. Silas nos apresentou o seguinte, que no dia 17, sexta-feira passada, dia 17, sexta-feira passada, às 17 horas e 26 minutos, eu pude ver o horário do protocolo, 17 horas e 26 minutos, deu entrada à Vara da Fazenda Pública a ação popular de autoria do ex-vereador Eduardo Nascimento contra o Vinícius, atual prefeito, contra o município, a Grande Marília e a Sorriso de Marília. Muito bem. Às 18 horas, mais ou menos, porque ela deu entrada, ela foi distribuída, 18 horas mais ou menos, ou seja, 30 minutos depois, ela chegou na Vara da Fazenda Pública quando teve início o que se chama de autuação desta ação popular. O que é a autuação? Que a gente fala às vezes que o que está nos autos é o que consta do processo, o que não está nos autos não faz parte do universo do processo. A autuação dessa ação popular, que na verdade é colocar a capa naquela papelada aqui que chega, numerar, fazer a numeração das folhas do processo todo, etc. Isso tudo foi concluído
Começou na sexta-feira às 18 horas, quando deu entrada na Vara da Fazenda Pública, e foi concluído apenas na última segunda-feira, dia 20. Aí então já estava montado o processo. Aí, nesse momento em que a inicial da ação popular já estava nos autos, já de maneira oficial, aí já existia uma petição conjunta da Grande Marília e Sorriso de Marília, na verdade os nomes oficiais Grande Bauru e Cidade Sorriso, as duas novas empresas de ônibus aqui da cidade. Na própria segunda-feira elas peticionaram isso, o advogado é o Dr. Vanderlei Rosalino, pedindo a juntada de documentos. Então elas já tinham conhecimento da ação popular, impetrada na sexta-feira às 17 horas e 26 minutos, ok? Já peticionaram a juntada de documentos para tentar se defender daquilo que consta na ação popular, isso tudo antes que toda a papelada pudesse chegar nas mãos do juiz titular da Vara da Fazenda Pública, o Dr. Silas. Muito bem. Houve, inclusive, uma funcionária da Vara da Fazenda Pública, que foi chamada ao gabinete do Dr. Silas, me apresentou todo o andamento processual para que eu pudesse ter, então, a fazer as anotações, ter, então, todas essas informações. Muito bem. E aí, o que aconteceu? No próprio dia 20, segunda-feira, dia em que o Eduardo Nascimento esteve aqui, o autor da ação popular, no próprio dia 20, e depois da petição conjunta das novas empresas de ônibus pedindo a juntada de documentos, ok? Deu entrada à Vara da Fazenda Pública, foi despachado diretamente com o juiz Dr. Silas, uma solicitação assinada pelo próprio Eduardo Nascimento pedindo a inclusão dos ex-prefeitos Mário Bugarelli e Tiziano Toffoli nesta ação popular. Então, na verdade, isso tudo aconteceu antes de chegar o processo concluso nas mãos do juiz Dr. Silas. Então, antes disso tudo, os próprios advogados que representam o Eduardo Nascimento é que juntaram os nomes dos ex-prefeitos Mário Bugarelli e Tiziano Toffoli. E não foi um pedido do juiz Dr. Silas, porque o processo nem havia chegado a ele, mas sim uma decisão, uma deliberação dos próprios advogados com a assinatura do próprio Eduardo Nascimento. Quem assina é o advogado Ademir Souza e Silva, não é? E que despachou diretamente com o Dr. Silas para que isso também fizesse parte dos autos. Moral da história, todo esse processo só chegou no gabinete do Dr. Silas na terça-feira, dia de ontem, dia 21. E, obviamente, a gente acabou vendo depois mais em detalhes, que o contato com o Dr. Silas foi super rápido, a gente acabou vendo mais em detalhes depois no balcão da Vara da Fazenda Pública. Nós vimos lá um despacho do juiz pedindo, ele recebeu o aditamento feito pelo advogado que representa o Eduardo Nascimento para a inclusão dos ex-prefeitos Bugarelli e Tiziano também nesta ação popular, no polo passivo da ação, e ele despachou, o juiz, concedendo um prazo de até 10 dias para a apresentação de documentos necessários para a instrução dos mandados de citação, também das novas pessoas incluídas nesta ação popular. Então, em resumo, tudo aconteceu antes de chegar nas mãos do Dr. Silas. Não foi ele quem solicitou para colocar também no polo passivo da ação popular os ex-prefeitos Mário Bugarelli e Tiziano Toffoli. Não há nenhuma decisão ainda. Depois de procedidos aquelas situações solicitadas pelo juiz nos autos, não é que então o processo concluso irá para as mãos do juiz e aí então haverá da parte dele uma sentença, isso pode acontecer a qualquer momento, depois que tudo estiver já nos autos e ele analisar a peça e decidir. Então, por enquanto, nenhuma decisão em cima dessa ação popular, mas é um fato novo em relação a essa questão do transporte coletivo de passageiros. Outra informação que eu quero passar para os senhores que acompanham o nosso programa, e fica a expectativa, especialmente por parte dos servidores públicos municipais, com relação ao que é que está acontecendo na campanha salarial da categoria. E eu falei ainda há pouco, por telefone e no Viva Voz, eu pude falar com o Mauro Cirino, presidente do Sindimar, o Sindicato dos Servidores Municipais de Marília, e o advogado do sindicato, que é o Rogério Mendes Basso, falei com os dois rapidamente. Não há ainda uma decisão no mandado de segurança impetrado na Vara da Fazenda Pública, lá com o Dr. Silas Silva Santos também, em relação
há uma liminar que é pedida pelo Sindicato dos Servidores para aplicação, ao menos, do gatilho salarial, ou seja, do INPC dos últimos 12 meses, imediatamente anteriores a 1º de abril deste ano, que é a data base dos servidores, para a correção dos salários da categoria. A Prefeitura não garantiu nenhum reajuste real. Depois de um protesto dos servidores, ela voltou atrás no reajuste zero que havia anunciado e ofereceu o INPC, mas em 3 vezes durante o período de 6 meses. Ele só estaria aplicado de fato na totalidade em dezembro deste ano, no 13º salário, e aí a categoria não aceitou, pediu como contraproposta à Prefeitura que o INPC fosse de uma só vez, não teve resposta, por isso o mandado de segurança foi impetrado. Mandado de segurança número 2529/2013, que está na Vara da Fazenda Pública, nenhum posicionamento ainda oficial a respeito de uma possível ou não liminar, determinando ou não o pagamento do INPC na sua integralidade para a categoria. É lei municipal, isso teria que ser cumprido, admite-se que haverá uma liminar para isto e aí volta para a Prefeitura vai ter que cumprir e os efeitos disso, os reflexos disso, a gente vai ver na sequência. Eram esses os assuntos que eu tinha para tratar com os senhores aqui no Flash, agora o programa recheadíssimo, diversos assuntos você acompanha a partir de agora. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio, dia do apicultor e também dia do abraço, dia de Santa Júlia de Cartago, dia de Santa Quitéria e Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Tem muita gente que precisa rezar para essa santa, hein? Em 1381, nessa data, nascia Santa Rita de Cássia. Ela morreu na mesma data, ó, que curiosidade, aos 76 anos, em 1457. Nessa data também, em 1930, acontecia a primeira apresentação de um programa de televisão. Foi dentro de um teatro em Nova York, nos Estados Unidos. Estão faltando 223 dias para o final do ano. E começa aqui a edição de número 107 do Hora H pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Veja agora os destaques principais desta edição do Hora H. Lixo. Prefeitura suspende contrato para o transbordo e investiga possíveis irregularidades no processo. Circular. Vale do mês será pago nesta quarta-feira e direitos trabalhistas quitados até a próxima segunda-feira. Acordo foi firmado junto ao Ministério Público do Trabalho, tranquilizando os funcionários. Em busca de recursos, DAIM anuncia a venda da folha de pagamentos e fixa lance mínimo em R$1 milhão. Edital de licitação será publicado na próxima semana. A notícia é exclusiva. Mais uma que você acompanha ainda relacionada com o DAIM. Reajuste de tarifa. 17% de correção no preço da água, implantação de novas taxas de serviços e criação de fundo financeiro para perfuração de poços profundos são temas para a próxima reunião do Conselho Deliberativo no início do mês de junho. Com estas e outras notícias, começa aqui mais esta edição do Hora H.
E nós vamos ao primeiro bloco de notícias do programa. Como tem muita informação hoje, não vamos perder tempo com absolutamente nada. Eu quero mostrar para os senhores como é que estava a porta, a frente da matriz da empresa de alimentos Dori, aqui na cidade, na Avenida República, na tarde de ontem. Por volta de 3 da tarde de ontem, acontecia uma assembleia ali mesmo na porta da empresa, que desde o início da semana está enfrentando uma greve. Os trabalhadores estão solicitando pagamento do PLR 2012, que é a participação dos lucros e resultados da empresa referente ao ano de 2012. A empresa diz que não alcançou as metas estabelecidas no ano, por isso não é devido o PLR 2012. Em relação ao PLR 2013, como janeiro a Dori alega que teve bons resultados, ela fez uma antecipação para descontar depois no que será devido no final do ano a título de PLR para os trabalhadores. Ela antecipou R$400 e aí ontem, depois de 2 dias de greve, 2, 3 dias de greve, a firma decidiu então fazer uma proposta para os trabalhadores e essa proposta foi levada ao sindicato. Houve uma assembleia na porta da empresa. Pode ir mostrando aí as imagens, por favor, como tinha uma grande movimentação. Veja aí os trabalhadores. A empresa está do lado direito, esse é o outro lado da República, aí o carro do sindicato, estabelecimentos comerciais, aí, olha só, a concentração de viaturas policiais, tinha 8 viaturas, se você contar Camburão, os carros e também as motocicletas paradas lá da Rocan. Então, todos ali apostos, obviamente, para garantir a tranquilidade, para que não existisse nenhum tipo de exaltação, porque ontem teve piquete, inclusive, do sindicato, segundo denunciou a Dori, para tentar impedir a entrada de trabalhadores em serviço, mas, enfim, houve a assembleia, não foi aceita a proposta feita pela Dori para tentar pôr um fim à paralisação de parte dos seus trabalhadores. Somente a matriz da Dori, as outras unidades não, somente a matriz é que estaria com parte dos trabalhadores ainda de braços cruzados e, segundo informações da própria empresa, vem esvaziando bastante o movimento, tanto que no dia de hoje já praticamente todas as linhas de produção estão trabalhando dentro da normalidade. Foi feita uma proposta a título de antecipação ainda do PLR 2013 de mais R$200. Então já R$400 em janeiro, ofereceram mais 200, iriam para R$600. Aí no final do ano fechariam os resultados para saber se as metas todas foram alcançadas. E aí então, no mês de janeiro de 2014, eles complementariam o pagamento devido do PLR, a participação nos lucros e resultados, e a direção da empresa acredita que em janeiro do ano que vem, pelos resultados que vem obtendo mês a mês neste ano de 2013, segundo a Dori, bem diferente do ano passado, que teria sido muito difícil, aí faria o complemento e muito provavelmente atingiria, é o que eles acreditam, atingiria o valor nominal dos salários de cada um dos trabalhadores da empresa a título de participação nos lucros e resultados. Essa proposta de mais R$200 de antecipação para o mês de junho não foi aceita e aí o que aconteceu? Aconteceu que o próprio sindicato, mesmo a categoria não tendo aceitado essa proposta, o sindicato decidiu, junto com a categoria, junto com os trabalhadores, nesta assembleia, suspender a greve. Por quê? Porque a Dori, no dia 17, sexta-feira passada, então me desculpe, eu falei que a greve começou na semana passada, no dia 17, sexta-feira passada, a Dori ajuizou uma medida judicial no TRT, o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, para considerar a greve ilegal e abusiva. Juntou lá fotografias, documentos, outras coisas mais, isso é um problema deles, a gente não vai meter a colher nessa história. E foi marcada uma audiência para a próxima segunda-feira, dia 27, lá em Campinas, no Tribunal Regional do Trabalho. Então, até o julgamento da greve lá em Campinas, o sindicato, de acordo com os trabalhadores, que deliberaram desta forma, decidiu suspender a greve a partir de amanhã. Mas hoje, diz que as linhas de produção já estão praticamente atuando dentro da normalidade. Aí, portanto, quem nos passou as informações pela empresa foi o Sérgio Gião, que é o diretor jurídico e de RH da Dori aqui de Marília, e com relação à paralisação e às decisões da Assembleia, as informações obtidas lá mesmo durante a Assembleia, como os senhores viram, a nossa equipe esteve presente na frente da Dori.
Notícia exclusiva, será no dia 6 de junho, uma quinta-feira, a partir das 4 da tarde, a segunda reunião do recém-constituído Conselho Deliberativo do DAI. A convocação já foi expedida para os 7 conselheiros que vão se reunir sob a presidência do advogado e ex-vereador Luiz Rossi. Na pauta dos trabalhos dessa segunda reunião do Conselho Deliberativo, a diretoria executiva do DAI relacionou ao menos 2 temas. Um deles é bastante polêmico. Bom, primeiro, criação de um fundo financeiro para perfuração de poços profundos na cidade. Quem vai bancar esse fundo financeiro? Os empreendedores imobiliários. E, aí o assunto mais polêmico, correção na tarifa da água. Mas ao invés dos 9% inicialmente pedidos e negados na primeira reunião do Conselho Deliberativo, agora a direção do DAI resolveu pedir a tarifa cheia, o índice cheio, a correção total da defasagem. 17%, não mais 9% de correção, mas 17%. Francisco Manuel Giacha, diretor executivo do Departamento de Água, falou dessa próxima reunião do Conselho Deliberativo aqui para o nosso programa com absoluta exclusividade, você vê agora. Vai ser uma pauta bastante extensiva, nós temos aí a adoção de cobrança de novas taxas e correções de outras taxas, bem como o aumento da tarifa de água, que o prefeito pediu para que fosse protelar. Nós vamos tentar novamente agora com uma tarifa cheia, a tarifa de em torno de 17% do reajuste. Quer dizer, o reajuste então de 9% pretendido na primeira reunião que não foi aprovado, vem agora com a tarifa cheia 17%. Porque se houver que rejeitar, vai rejeitar a tarifa cheia. Não vamos mais pela metade, porque a primeira reunião do Conselho nós tivemos a infelicidade de ser rejeitado os 9%. O DAI precisa de dinheiro, nós não temos dinheiro e a única maneira que temos é... Porque há 2 anos não é reajustada a tarifa, então é justo que o DAI tenha esse reajuste. Esse 17% seria então a defasagem desse período que ficou sem reajuste na tarifa da água. Realmente seria só apenas a correção, nada de aumento, é apenas a correção. Foi sugerido na reunião do Conselho Deliberativo um pacotaço, tarifas corrigidas, criação de novas tarifas. Por exemplo, uma dessas novas tarifas, daria para o senhor adiantar? Nós fazemos uma análise da água para diversos estabelecimentos, restaurantes, hotéis e outras coisas mais, e não cobramos por isso. Isso tem um custo oneroso, porque são usados produtos químicos, nós vamos passar a cobrar agora essa análise. E o senhor acredita que esse pacotaço, inclusive com os 17% de reajuste na tarifa, acaba sendo aprovado nessa reunião nova do Conselho? Eu tenho fé nisso, né? Porque a justificativa é bem plausível. Nós temos todos os requisitos imprescindíveis para que realmente o Conselho chegue a essa conclusão. O DAI precisa de dinheiro. Sem dinheiro não se toca essa autarquia. E aquele fundo que se pretendia criar com os loteadores para novos loteamentos na cidade com o objetivo de construir poços profundos. Essa proposta vai agora para análise do Conselho também? Essa proposta vai, e ela não é uma inovação nenhuma do DAI, já existe em outras cidades, principalmente Bauru, Campinas, Sorocaba, né? É uma maneira de que a gente consiga recursos para construir poços profundos e resolver o problema de água de Marília. Olha, vamos por partes, como diria Jack o Estripador, né? Então vamos lá. Primeiro, com relação a esse fundo financeiro para perfuração de poços profundos, é aquela história que nós adiantamos aqui com exclusividade também, já faz um bom tempo. Ao invés de você pedir a cada loteamento que é feito na cidade, que o loteador, o empreendedor, faça um poço artesiano, que dura pouco tempo, que não tem grande produção de água, você pede uma contribuição financeira a ele, tem que ter uma base legal para isso, naturalmente, me parece isso tem que ser aprovado pela Câmara Municipal, muito bem. Mas você pede uma contribuição financeira a ele, tem que ter uma base também de cálculo, que não vai pedir 1 milhão para esse, 300 mil para aquele, 50 para o outro, ao bel prazer de cada um, simplesmente baseado na cor dos olhos de cada empreendedor imobiliário. Não, tem que ter uma regra clara. Essa regra está sendo preparada, existem cálculos já implantados em outros municípios, diversos outros, para isto. E é per capita, é isso que eu quero dizer, per capita. Então, ao invés dele furar um poço artesiano, que tem uma manutenção cara, energia elétrica e mais uma série de problemas e dura pouco e produz pouco, você faz um poço profundo que dura mais, que tem maior produção de água, não é? E que o custo de manutenção acaba compensando. Muito bem.
O cálculo é feito em cima do número de pessoas em cada novo loteamento, cada novo conjunto habitacional. Então você pega as unidades residenciais, faz uma média internacional de quantas pessoas residem em cada residência daquele tamanho, naquela metragem, e aí então você tem o valor per capita a ser pago. Aqui vão morar 1.000 pessoas, então o valor per capita é X, multiplica por 1.000, é esse o valor que o senhor vai pagar. Isso está sendo ainda entabulado, está na fase de elaboração, para ser apresentado na próxima reunião do Conselho Deliberativo do DAIM, no dia 6 de junho. Muito bem, essa é a primeira observação que eu queria fazer. Segundo, lembra do pacotaço que foi sugerido pelos membros do Conselho? Ao invés de aprovar reajuste ou correção de 9% na tarifa da água e outros pedidos viriam até completar a defasagem de 17%, eles sugeriram, vamos então realinhar tudo. Algumas tarifas cobradas hoje vão ter que ser corrigidas e a criação de outras. Alguns serviços que são feitos não são cobrados, como por exemplo a análise da água, que são feitas essas análises para hotéis, para restaurantes, para condomínios. O DAIM vai, utiliza equipamentos, funcionários, produtos químicos para fazer a análise, técnicos experimentados, capacitados, treinados para isso e não cobra nada. Então vai ter uma taxa como tem em Bauru, como tem em Sorocaba, como tem em Araraquara, como tem em Surucucu do Sul, Prosopopéia do Norte. Ninguém trabalha de graça nem relógio, você tem que dar corda, senão ele não funciona, não é? Muito bem. Essa é outra observação que eu queria fazer para os senhores. Um detalhe, esse pacotaço deveria incluir também a revisão da tarifa social do DAIM, que tem lá, não sei quanto, acho que 2.700 famílias inscritas na tarifa social, mas tem muito contribuinte inscrito na tarifa social, pagando menos e que tem carro zero na garagem. Então a situação mudou. Tem que ser revisto, tem que fazer um recadastramento, mas não vai dar tempo para essa análise agora do Conselho Deliberativo. Isso vai ficar de fora do pacotaço. E analisando apenas a correção. Com 9% de correção na tarifa, hoje nós teríamos 81 centavos a mais na tarifa básica, que subiria de R$ 8,81 para R$ 9,62 para o consumo de 5.000 metros cúbicos de água. Ponto. Com os 17%, esse aumento praticamente dobra, ele vai para R$ 1,60 a mais na tarifa básica e o consumo também vai aumentar. O Giacha não falou, mas eu já vi lá, de 5 metros cúbicos para 10 metros cúbicos, o que significa que mesmo não utilizando a totalidade de 10 metros cúbicos, a pessoa vai pagar sobre este volume. Entendeu? Então vai ter um gásinho a mais aí na arrecadação. Isso, segundo o Giacha, não tem escapatória, ficou muito tempo sem reajustar a tarifa, ela está absolutamente defasada e eu senti o Giacha desanimado. Ele falou, Ailton, você puxa para um lado, tem 4, 5 puxando para o outro. Tá difícil tocar isso aqui, porque a hora que você consegue criar uma receita, vem alguma coisa que dá uma mordida naquele dinheirinho que você conseguiu livrar. Você não tem dinheiro para investimento, não tem dinheiro para manutenção, não tem dinheiro para fazer a expansão das redes de água e de esgoto na cidade, você fica em papo de aranha, chapéu na mão o tempo todo. Aí eu quero que os senhores acompanhem mais este trecho de uma entrevista que eu fiz com o Giacha hoje pela manhã, onde ele fala exatamente da busca de recursos. Já está decidido, o DAIM vai vender a folha de pagamentos. Ao exercício de criatividade e de administração que o Giacha está tendo que fazer, está tendo que se submeter para poder arrumar dinheiro, arrumar recurso. Ele vai vender a folha de pagamentos. A prefeitura já fez isso no governo passado, é o zero e vezeiro, tudo quanto é prefeito fazer a venda da folha, está no banco X, aí anuncia a venda da folha de pagamentos, aí vem o banco Y, paga a taxa, paga o pedágio, paga aquele lance mínimo, e aí fica com a folha, com o direito de operar a folha de pagamento e toda a movimentação financeira da prefeitura. E me parece que na última vez que a prefeitura de Marília fez isso, ficou com 10 milhões de reais, não é? O DAIM, que tem uma movimentação menor, obviamente, é apenas uma autarquia do Poder Municipal, do Poder Executivo. O DAIM tem 432 funcionários, a folha não é uma enormidade, mas o lance mínimo já foi estabelecido pela direção do DAIM. Vai vender a folha, lance mínimo R$1 milhão. Hoje a folha está com a Caixa Econômica Federal e aí ele vai abrir para propostas. Publica o edital de licitação na próxima semana no Diário Oficial. Os bancos interessados vão apresentar a sua proposta, lance mínimo R$1 milhão. Aí vem o banco X, ele fala, eu pago R$1,2 milhão para ficar com a folha, vou administrar a folha de vocês.
Aí vem o banco Z, eu pago 1.250.000. Aquele que der mais, o DAI vai receber o dinheiro, que é como se fossem luvas, pagamento de luvas, para que se transfira a folha e toda a movimentação financeira deste banco para aquele banco. Hoje, a movimentação toda do DAI, folha mais o recebimento das taxas de água e tudo mais, 4.200.000. Como tem uma boa parte de gente que não paga a conta, inclusive a prefeitura que não paga a conta de água, isso cai para coisa de 2.900.000, 3 milhões, 3.100.000, quando muito. Mas é uma verba respeitável, né? Então tem a impressão que vai ter muito banco interessado em comprar a folha de pagamento do DAI, que vai ser colocada à venda, com absoluta exclusividade. Então, a segunda notícia do DAI, você acompanha a entrevista completa com ele, o Francisco Manuel Giacha. Quando é que o senhor tomou essa decisão de vender a folha de pagamento do DAI? Eu tomei essa decisão praticamente agora. Eu já mandei abrir o edital para que a gente possa vender a folha de pagamento dos funcionários. Atualmente é a Caixa Econômica Federal que faz esse serviço para o DAI e nós vamos exigir que pelo menos haja uma contribuição de pagamento mínimo de R$1 milhão por essa folha. Quer dizer, isso seria parte daquelas manobras criativas que o senhor disse que precisa ter aqui no DAI para poder sobreviver? Realmente a gente tem procurado cavucar o poço para tudo que é lado, nós damos 2 braçadas para frente e voltamos 4 para trás, mas enfim nós estamos cavucando e tentando buscar recursos para que a gente possa sobreviver. O lance mínimo seria de R$1 milhão. O edital deve sair quando? O edital deve sair em torno de terça ou quarta-feira para que outros bancos também se habilitem. Dentro de quanto tempo o senhor acredita que possa negociar a folha? 30 dias o edital. Dentro desses 30 dias nós vamos receber as propostas das empresas bancárias e aquelas que for mais interessantes para o DAI, nós vamos bater o martelo. Para onde vai o dinheiro que eventualmente seja arrecadado? Isso, se não acontecer nenhuma eventualidade no transcurso, nós pretendemos comprar equipamentos e novos caminhões para o DAI. Hora H. Ele falou, se não existir nenhuma eventualidade, nenhum problema no percurso, pelo seguinte: a venda da folha de pagamentos tem o lance mínimo de R$1 milhão, pode arrecadar mais do que isso, obviamente, é o lance mínimo. Muito bem, aí transfere da Caixa Econômica Federal para outro banco, muito bem. Então, continua tudo normal, só que o DAI recebe uma granosa. Esse R$1 milhão já tem destino certo, ele precisa investir, precisa renovar a frota, aquela coisa e mais. A prefeitura tem lá um acerto ainda de boca, ainda verbal, entre o Giacha e o prefeito Vinícius Camarinha. Eu quero parabenizar o prefeito por isso, está sendo sensível nesse aspecto, está sendo coerente. O prefeito falou, nós vamos começar a pagar a água que o município consome, não é possível não fazer esse pagamento. Isso foi anunciado pelo próprio Giacha na última vez que esteve aqui, mas está confirmado, só não foi ainda oficializado. Dá mais ou menos R$250 mil por mês, porque hoje o município não paga água de nada, inclusive daqueles prédios que ele aluga e coloca à disposição da polícia, do governo do estado, do governo federal, tudo que consome de água nas escolas e tudo mais, não paga um centavo. Quer dizer, você, munícipe, paga e o poder público não paga. É um absurdo, na verdade. Então, 250 mil mais ou menos por mês arrecadaria com o pagamento da água. Ah, mas e a dívida anterior, 35 milhões, que a prefeitura deve de água para o DAI? Eles estão tentando um acerto lá em troca de imóveis, passando para o patrimônio do DAI e não da prefeitura em si. Enfim, estão tentando fazer um acerto. Muito que bem. Com 9% de correção na tarifa da água, daria 200 mil a mais por mês na tarifa de água no pagamento que a população faz. Com 17% vai dar quase 400 mil a mais. Além disso, ainda tem a negociação de débitos, que foi autorizada a renegociação de débitos com o DAI, que se estima, depois de todos os acordos feitos, mais ou menos uns 180, 200 mil a mais por mês. Então, se você tiver os 17% de correção na tarifa, somando tudo isso, a venda da folha, pagamento da prefeitura, da água que consome por mês, mais a correção na tarifa da água, mais a renegociação de débitos, 1.800.000, 2 milhões de reais a mais que o DAI arrecadaria. Olha que coisa interessante. Esse 1 milhão da venda da folha é de uma vez só. Agora, o restante, esses 800, 700, 830, 850 mil reais, esses seriam mensais. Porém, me disse o Giacha, você tem uma boa notícia e veio uma pancada na cabeça. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ele me passou uma informação, e eu tenho ela anotada no meu bloco aqui, que é realmente preocupante. Por quê? Tratamento do esgoto.
Assim que a obra for retomada, e está para ser retomada a qualquer momento, a empreiteira OAS é a ganhadora da licitação, tem que pagar uma empresa que vai fiscalizar a obra. Isso é obrigado. Fez parte, inclusive, da licitação. Essa empresa vai receber 5 milhões de reais só para fiscalizar as obras do tratamento do esgoto. 5 milhões de reais. A obra toda, 117 milhões. 5 milhões para fiscalização. Quem ganhou foi a empresa TCRE Engenharia Limitada, que já tem firma aqui, Marília, escritório, etc. 5 milhões. Ela tem que receber algo em torno de 320, 330 mil reais por mês. Inicialmente, quando começou essa história do tratamento do esgoto, porque vem verba do governo federal para cá, do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, quem pagaria essas parcelas mensais para fiscalização da obra seria o dinheiro do PAC. Não sei o que aconteceu. Caixa Econômica Federal fez um rearranjo, porque a liberação do dinheiro é pela Caixa, e esses 300 e poucos mil por mês ficou na conta do DAEM. Esse dinheiro ficou na conta do DAEM. É o DAEM quem vai ter que pagar esses 300 e tantos mil reais por mês só para a fiscalização das obras. Aí o Giacha falou, pô, eu vou lá, me desgasto com o prefeito. É uma notícia politicamente ruim ele ter que fazer o pagamento, porque podia destinar dinheiro para cá, para lá, mas tem que pagar a água que consome, nenhum outro ex-prefeito pagava, faz 40 anos que ninguém paga, tem uma dívida astronômica, mas ele vai pagar. Então eu negocio 250 mil com ele. Muito bem, vou lá, encho o saco do prefeito, o prefeito fala, tá bom, eu vou pagar 250 mil. Aí eu pego 250 mil, coloco mais 50, 60, 70 para pagar a empresa fiscalizadora das obras do esgoto. Ele falou, não dá, você dá uma abraçada para frente, 3 para trás. Não tem dinheiro, não tem jeito para tocar a autarquia, para tocar o departamento de água. Cavuca daqui, que nem ele falou, cavoca de lá, mexe daqui, escarafuncha de lá, fuça de cá. A hora que você consegue pegar um pouquinho aqui, escapa para lá, tá feio o negócio. Eu não sei o fim que vai ter essa história, mas queria entender essa história do pagamento da empresa que vai fiscalizar as obras do tratamento do esgoto. Inicialmente, o dinheiro do PAC pagaria. Fizeram um rearranjo, sobrou para o DAEM, tem que desembolsar esses 300 e tantos mil por mês para pagar a empresa fiscalizadora que vai receber 5 milhões só para acompanhar. Tá certo, tá errado, tá certo, olha lá. É coisa de doido, não? E eu quero dizer, por favor, não me entendam mal, não me interpretem mal, que essa fiscalização das obras foi uma invenção do município de Marília, da prefeitura, isso e aquilo, do governo passado desse. Não, não, não. É obrigatório, senão não tem o dinheiro do PAC para fazer a obra, tá? Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre a circular, vamos falar sobre o lixo, o transbordo do lixo e uma porção de outros assuntos, inclusive sobre a epidemia de dengue. Nós já estamos sob epidemia da doença aqui na cidade. Rapidinho a gente está de volta. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança.
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco de notícias do nosso Hora H. Vamos falar da dengue. Ontem, terça-feira, foram confirmados mais 42 casos positivos de dengue aqui na cidade, elevando o número de pessoas contaminadas pela doença para 343. Segundo preconiza a Organização Mundial da Saúde, desde os 300 casos que a cidade passou a enfrentar uma epidemia de dengue, ok? Então nós já estamos numa epidemia de dengue. Apesar disso, a Secretaria da Saúde garante que a situação está sob controle. Para tanto, estabelece comparação com algumas cidades próximas daqui. Bauru, foram confirmados 4.910 casos de dengue e 2 mortes. Graças a Deus, nós estamos só com 343. Então, 343 já estamos na epidemia? Estamos. Preocupante? Preocupante. Mas Bauru, 4.910 casos. Graças a Deus, só temos 343. Você vê como é que, na hora da comparação, a gente vê que aqui ainda tá bom o negócio, né? A situação ainda pior é Rio Preto, já ultrapassou a barreira dos 10 mil casos de dengue. Mas a situação não deixa de ser preocupante aqui em Marília, 343 casos, tanto que a recomendação oficial é para a população não relaxar no combate aos criadouros do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, aquele pernilonguinho rajadinho, tá? Aquele pernilonguinho mais escurinho, aquele lá é o pernilongo normal, aquele que fica enchendo o saco, que dá coceira quando pica. O outro, rajadinho, com listinha branca, esse aí é que é o malandro, o Aedes aegypti, esse que transmite a dengue. O tempo médio do ciclo da doença é de 5 a 6 dias após a pessoa sadia ser picada pelo mosquito contaminado. Daí em diante aparecem os sintomas. A gente até montou uma artezinha aí para mostrar para os senhores quais são os sintomas da doença. Febre alta com início repentino, né? Febre que ultrapassa lá os 38 graus centígrados. Forte dor de cabeça, o caboclo pensa que está tomando marretada na cabeça. Dor na parte de trás dos olhos, que piora com o movimento dos olhos. Dor no corpo todo, principalmente nas juntas. Perda do paladar e do apetite. O sujeito está acostumado a mastigar um montão, de repente começa a comer um pouquinho, feito um periquito, está com problema. Manchas e erupções na pele, semelhantes ao sarampo, aquelas manchas avermelhadas, principalmente no tórax, nos membros superiores, nos braços, ombros. Náuseas e vômitos, tontura. Tem muito tonto por aí que não está com dengue, não é tonto por natureza. Estou falando de tontura, acabou que fica meio zonzo, tá? Cansaço exagerado, o cara não faz nada e parecendo um jogador de futebol quando vai dar entrevista. Ele pode estar sentado, não entrou em jogo, ficou no banco de reserva, vai entrevistar. Como é que foi a partida, segundo a sua ótica? Realmente está sempre cansado. Então esse cansaço exagerado feito de jogador de futebol quando vai dar entrevista pode ser dengue. Moleza e dor no corpo, especialmente nas articulações, são os sintomas principais
da dengue. Se tiver isso aí, você pode procurar o médico, deve procurar o médico, que tem que entrar com medicamento. Outra informação, confirmado agora o primeiro caso deste ano de gripe suína, H1N1, em Marília. O paciente é um homem, tem 48 anos de idade, está internado sob cuidado especial. Atualmente, o estado de São Paulo registra a maioria desses casos de gripe suína no Brasil, já contabilizando 68 mortes aqui no estado de São Paulo. Os sintomas são semelhantes aos da gripe comum, febre, tosse, dor de cabeça, dores musculares, fraqueza, mas o risco de complicações é muito maior. Daí a necessidade de um tratamento imediato e especial. Em até 48 horas tem que entrar com um medicamento específico para combater a doença. A prevenção da gripe suína é feita através de vacinação contra o vírus influenza. Mudando o assunto de pato para ganso, vamos falar de circular, que é tema constante e preponderante nos últimos tempos. Se até então os trabalhadores da empresa circular, ainda vinculados à firma, ou que mantêm contrato lá, mas prestam serviço simultaneamente a qualquer uma das novas empresas de ônibus em operação na cidade, se até então eles não sabiam de quem é que receberiam os salários e principalmente os direitos trabalhistas, agora isso já está definido. Um novo termo de ajustamento de conduta, um novo TAC, foi firmado ontem aqui na cidade, na presença de representantes da Circular, da Grande Marília, da Sorriso de Marília, dos sindicatos de trabalhadores que atuam nessa área e do MPT, que é o Ministério Público do Trabalho lá de Bauru. Aí foi detalhada toda a situação. Lembram-se? Ontem nós colocamos no ar por telefone a participação da repórter Rosângela Martins, que acompanhou essa nova audiência com o Ministério Público do Trabalho aqui na cidade, já dando esses detalhes. Agora você vai ver as explicações todas com a advogada do Sindicato dos Motoristas aqui de Marília, doutora Adriana Ferrari. Esse TAC garantiu o quê, doutora? Garantimos todos os direitos daqueles que estavam com contratos em duplicidade para, do último dia que eles bateram ponto, em 10 dias ter todos os seus direitos trabalhistas adimplidos. Existe um limite, uma data pré-fixada ou 10 dias, independentemente da data em que começa a contar? 10 dias do dia que cada um bateu ponto por último ou do dia da folga de cada um, né? Agora, quais são os direitos trabalhistas a serem acertados nesse período? Eles vão ter os salários desse período e tudo que é de uma rescisão, 40% fundo de garantia, aviso prévio, saldo de salário, e inclusive quanto ao vale, que você bem sabe, o pagamento é hoje e alguns dias, se eventualmente não estiver dentro do vale, serão descontados, mas hoje eles receberão o vale da empresa circular. Todos os pagamentos serão devidos pela empresa circular, sejam os direitos trabalhistas, sejam os vales? Todos. Isso ficou acertado, pactuado e assinado por representantes da empresa. Com certeza. Ora, Quem tem que pagar então é a Circular, hein? Se existem aproximadamente 350 trabalhadores com contrato de trabalho em duplicidade na Circular ou em uma das outras duas empresas de ônibus aqui da cidade, ele está vinculado aqui, mas também está vinculado aqui. Isso foi permitido pelo primeiro TAC firmado na semana passada, confirmado pelo TAC de ontem, desta semana. Ao mesmo tempo, ainda há a mesma quantidade, melhor dizendo, de trabalhadores ainda vinculados à Circular. Então, se tem 350 mais ou menos em duplicidade, lá e cá, tem mais 300, 350 só na Circular. A doutora Adriana Ferrari explica como fica a situação desses trabalhadores que não saíram da Circular e não estão trabalhando em outra empresa. Esses não procuraram o sindicato e preferiram aguardar na outra empregadora, na empresa circular. Eu dimensiono que é quase a metade da empresa também. Esses continuarão com o contrato de trabalho ativado, com o salário correndo dia a dia, até efetivamente o desligamento da empresa desligamento deles pela empresa. Até agora a empresa está adimplindo o salário, então não podemos fazer nada. Mais ou menos quantos trabalhadores, doutora? Imagino que é outra metade da empresa, então 300, 350. ora, Olha, eu não fui lá para ver, mas a informação que eu tenho é que esses trabalhadores, a maioria já próxima de se aposentar, ou o pessoal mais idoso, ou o pessoal que quer mudar de função, não quer mais trabalhar nesse setor, está com o saco cheio, coisa e tal. Eu tenho informação que esse pessoal que permanece vinculado à Circular e não está prestando serviço para as novas empresas,
ok? Só está na circular. Diz que chega de manhã, passa o dedo lá no relógio eletrônico, lá, não sei como é que funciona lá, o cartão de ponto eletrônico, mete o dedão e aí é liberado. Ou fica sentado lá na garagem, que não tem o que fazer. Hoje eu vi um ônibus na circular andando aí na cidade, mas acho que foi para oficina, ou foi dar banho no ônibus, sei lá o que foi fazer. Mas resumo, estava vazio, obviamente, tá? Mas o pessoal não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai ficar andando de ônibus, passeando, gastando combustível? Não tem o que fazer. Então ele vai embora para casa, está esperando uma definição. E por que a circular ainda não mandou esse pessoal embora, não fez a rescisão deles? Porque ela acredita que ainda possa reverter toda essa situação na justiça, porque as ações estão andando e a qualquer momento nós poderemos ter novidade. Olha lá, se não vamos ter novidade hoje. Perguntamos para a doutora Adriana Ferrari como fica a situação dos trabalhadores se eventualmente surgir uma novidade. Uma nova decisão judicial mandando a circular voltar a fazer o transporte de passageiros urbanos aqui em Marília. E se isto já está previsto também no TAC? Veja a resposta dela. Nós podemos acionar o Ministério Público de novo. Isso também ficou pactuado que qualquer reviravolta, o Ministério Público será notificado novamente. Caso a empresa circular não cumpra aquilo que foi determinado no TAC, o que acontece? Quanto ao TAC, uma multa por descumprimento de R$10 mil por caso, por descumprimento. E lógico, nós podemos nos valer da Justiça do Trabalho para o cumprimento. Hora H. É difícil, né? Quanta situação, gente. É uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, dentro do mesmo todo do transporte coletivo. Acho até que tudo isso desnecessário poderia ter sido evitado se tivéssemos sido mais prudentes. Quando eu digo tivéssemos sido, poder público municipal, ok? Vamos falar do lixo agora? Mudando novamente o assunto de Pato para Ganso. Prefeitura decide suspender contrato com a empresa Leão Ambiental de Ribeirão Preto, que fazia o transbordo do lixo doméstico da cidade para o aterro localizado em Guatapará, cidade que fica a quase 300 quilômetros de distância aqui de Marília. O destino do lixo chegou a mudar para o município de Piratininga, aqui na região de Bauru, pertinho, 120 quilômetros daqui. Então caiu de 300 quilômetros para 120, mas o valor do serviço não mudou. Aquilo que a prefeitura pagava não mudou. Daí a decisão do prefeito Vinícius Camarinha de suspender o contrato com a Leão Ambiental e instaurar um processo administrativo para apurar possíveis irregularidades nesse procedimento todo. Através da assessoria de imprensa da prefeitura, o prefeito Vinícius Camarinha abordou este assunto, como você acompanha agora aqui no Hora H. É um absurdo a prefeitura gastar quase R$800 mil por mês para transportar o lixo de Marília para uma outra cidade. Era quase mais de 250 quilômetros, saíam daqui da cidade 10 carretas com o nosso lixo, e isso é uma conta muito alta para o munícipe, para nós, os contribuintes e para o poder público. Então nós estamos tomando medidas para diminuir as despesas da prefeitura e acabar com alguns exageros que nós estamos encontrando. E um deles é esse contrato do transbordo. Nós não aceitamos mais que a prefeitura gaste R$800 mil por mês com o transporte do lixo. Então nós estamos cancelando esse contrato, abrindo uma nova licitação para que nós possamos diminuir o valor desse contrato, possa entrar uma outra empresa, possamos achar uma outra alternativa e, paralelamente, nós já estamos providenciando o nosso aterro em Marília, nós estamos providenciando a coleta seletiva de lixo. Hora H. Se de fato é isso, 800 mil por mês para fazer o transbordo, você interrompe esse negócio. Você não pode deixar o lixo, não pode ficar lá no aterro de Avencas que está interditado. Você tem que ter um novo aterro, tem que regularizar a situação, não é verdade? Então tem que abrir uma nova licitação inicialmente para fazer o transbordo por um valor menor, que 800 mil é uma cacetada, sem dúvida alguma, para quem está precisando de dinheiro, não é fácil não. Outra vez a gente muda o assunto de Pato para Ganso. Agora, um assunto que era para ter entrado no programa de ontem, não deu tempo, agora vai. Parcelamento da dívida da Prefeitura com o IPREM, o Instituto de Previdência do município, agora tem garantia de 100% das verbas repassadas pelo FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, contra um limite anterior de 18%. Então, 18% anteriormente, agora, se precisar, usa a totalidade, os 100% para garantir o pagamento da parcela devida ao IPREM, daquele parcelamento da dívida. Outra mudança aprovada pela Câmara na sessão dessa segunda-feira foi a dispensa da multa e a fixação de 0,5%, 0,5% de juros ao mês. O total parcelado foi de R$78 milhões,
Isso foi aprovado através de lei complementar no dia 22 de fevereiro deste ano. O pagamento vai se dar em 20 anos, totalizando 240 parcelas mensais, em torno de R$650 mil cada uma delas. Ao discutir as modificações propostas pelo novo projeto, que foi aprovado na Câmara, o vereador Mário Coraini Júnior foi contrário. Mário Coraini alegou perdas para os servidores com as mudanças que foram aprovadas, mas ele defendia que não tivesse aprovação. Ele foi derrotado. Veja aí. Se uma empresa e se a própria prefeitura não pagar contribuição previdenciária ao INSS, caso tenha servidores no regime da CLT, e tem, se não pagar, a multa fixada é 0,33% ao dia, ou seja, 10% ao mês de multa. E aqui o que está se pretendendo agora tirar e roubar do IPREM é a multa que é devida desde essas parcelas todas não pagas aí. Então está se pretendendo o quê? Que vá se pagar essas dívidas, essas contribuições não recolhidas ou não repassadas, com juro de 0,5%, em vez de 1%, como estabelecido na legislação federal. Hora H. Segundo o vereador, que atua nessa área, por sinal, ele é tributarista, atua nessa área, quem está perdendo é o próprio servidor. O Coraini contou com o apoio de mais 2 vereadores contrários à nova redação, à nova lei complementar que foi aprovada para o parcelamento da dívida do IPREM. Na verdade, havia uma lei de fevereiro que foi aprovada, agora foi uma outra, modificando aquela anterior, fazendo as correções necessárias que os senhores vão ouvir daqui a pouquinho. Mas o Mário Coraini volta aqui, dizendo os motivos para o posicionamento dele contra a aprovação da nova redação da nova lei. Veja. Na lei 450 do IPREM, previa juros de 1% ao mês. Está reduzindo para 0,5%. Então está capando do IPREM, ou em outras palavras, está capando do servidor público na sua aposentadoria recursos para lhe pagar na razão de 0,5% em cada uma dessas parcelas. E está também, em vez de fazer como o governo federal, Selic, taxa Selic para a questão desses juros, que dá mais de 7% ao mês, então está se falando em 0,5% ao mês, que dá 6% ao ano. Hora H. Apenas 3 votos contrários à nova lei, aprovada na Câmara na última segunda-feira e publicada hoje no Diário Oficial do Município. Lei Complementar 676 dessa semana, já publicada, modifica a Lei Complementar 673, de 22 de fevereiro deste ano, acrescentando essas 2 novas situações que foram citadas contrariamente pelo vereador Mário Coraini. Já o vereador Erval Rosa Seabra, que faz parte da base de sustentação política do prefeito Vinícius na Câmara, justificou o voto favorável ao novo projeto. Segundo ele disse, a exigência foi do Ministério da Previdência Social, a quem a lei anterior, aprovada em fevereiro, foi submetida a uma análise. Aí viram e falaram, tem que mudar isso e isso para esse negócio poder valer. Veja aí. Esta lei, aliás, foi submetida ao Ministério da Previdência Social e essas 2 recomendações vieram para ser alterada a lei. Primeiro, que a multa tem que estar expressa, se existe ou se não existe. E no projeto originário que redundou na lei 673, é omisso, não fala nem que tem multa nem que não tem multa. Segundo, na lei originária 673, foi estabelecido um teto do FPM para a garantia daqueles parcelamentos. Ou seja, até 18% do FPM poderia ser utilizado para pagamento do parcelamento. O Ministério não aceitou. Não pode ser estabelecido o teto. É tudo se precisar. 100% do FPM se precisar. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos ampliando a garantia. Hora H.
aqui todas as opiniões e manifestações vão para o ar. O programa é absolutamente democrático. Aqueles que nos ligaram fazendo perguntas, questionamentos durante o programa hoje, nós vamos responder amanhã. Recebi e-mails aqui, inclusive de desvio de função de funcionário da Secretaria da Saúde em cargo comissionado. Fique tranquilo, a gente vai estar trabalhando esse assunto na edição de amanhã do nosso programa. Muito obrigado a todos, um grande abraço. A Hora H fica por aqui. Amanhã, quinta-feira, tem mais.